Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila Ateliê Cândido Artes e como fez o maior sucesso, eu vim aqui com a segunda coleção de panos de prato para Páscoa, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, onde vocês podem encontrar esses barradinhos super fofos. E você vai aí, então montar uma coleção bem legal. Vou deixar dicas para você fazer um composê perfeito, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com as amigas e comenta aqui embaixo, gostei. Agora eu vou virar a câmera para mostrar para você como montar essa coleção. Então tô aqui para mostrar para vocês esses barradinhos lindos que eu comprei. É uma coleção diferente daquela última que eu mostrei para vocês no último vídeo de coleção de Páscoa, tá? Mas antes eu queria falar com vocês sobre duas aulas super especiais que eu gravei em vídeo, que são desses panos de prato com detalhes, olha só, bordados à mão, tá? Esse tipo de trabalho tem muita saída porque as pessoas valorizam e tem um mercado muito grande para peças com detalhes artesanais. Artesanais que eu digo, gente, é você mesmo pegar, bordar à mão, esses apliques assim delicadinhos, tá vendo? Esse tipo de barrado bem trabalhado. É uma linha mais exclusiva para você oferecer para sua cliente. Ele foge daquela linha do dia a dia, mas tem muita saída para final de ano, para datas comemorativas, para dar de presente, Dia das Mães, Dia das Mulheres, algum aniversário. E as pessoas também gostam de ter em casa para também quando a gente vai receber, às vezes para você cobrir um prato, para colocar ali no fogão, né, de enfeite e tal. Então assim, é essa linha assim mais trabalhada, mais exclusiva, mais festa, para datas especiais que as pessoas gostam, compram bastante para presentear e para decorar também a casa. Então são duas videoaulas que você vai pegar do zero a chegar nesse resultado final, mesmo que você não tenha experiência em bordado à mão, tá? É bordado à mão para iniciante e eu vou deixar aqui para você no link, na descrição do vídeo, o link para você adquirir esse curso que tá super especial e tá fazendo bastante sucesso. Voltando aqui para falar sobre os barradinhos, é um tricoline com uma estampa digital, ele é 100% algodão e é da Tecidos Caldeira. E como eu disse no começo do vídeo, na descrição aqui, gente, tem o link onde vocês podem encontrar, tá? Tem lá um link de achadinhos que eu vou colocando todos esses achados que eu sei que vocês têm interesse. Vou mostrar aqui então, barradinho por barradinho, olha só. Esse aqui, ó, são cestinhas, né, predominante aqui o lilás. Mais um de cestas e ovos. Ao contrário daquela primeira coleção, eles são mais coloridos. Esse eu adorei. Gnominhos também, ó, né? Na temática Páscoa. Tá bem fofo. Esse aqui também de gnominho, olha só. Bem delicado, candy color. Eu gosto mais delicadinho assim. Mas os coloridos também são bonitos, olha esse. Uma pegada assim mais, né, chocolate. Virando aqui na metadinha, temos esse coloridão aqui também que tá muito bonito. Mais um de cesta, mas ele é mais floral, né? Esse daqui também gostei bastante das cores. E esses de coelhinhos. Tem esse, tá bem delicado. E esse também. Esse daqui, olha só, entre os barrados, você pode ver que não tem uma margenzinha. O que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, igual vocês sempre perguntam, eu já vou aproveitar para falar os nomes. Esse é um kit que para quem trabalha com patchwork, costura criativa, ele é bem legal de você ter. Se você não tiver ou estiver iniciando, você pode usar materiais de papelaria normal, régua. Até tenho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, essas réguas comuns, ó. É o que eu usava no começo de papelaria, é o esquadro para sair retinho, tá? Então quem não tiver, é só você riscar com o lápis. Eu gosto de usar o lápis 6B para riscar, o lápis macio você compra na papelaria. E nesse caso aqui eu tenho, então, esse lugar onde a gente corta em cima chama-se base de corte. Para você utilizar esse cortador circular, você tem que ter, senão destrói a sua mesa e você estraga o corte do seu cortador circular. E essas réguas em acrílico, ó, são réguas para patchwork, elas são grossas e são específicas para você usar com esse cortador nessa base. Existem de vários tamanhos, tá? Vários formatos, eu até tenho mais duas réguas. Na verdade tem outras, né? Deixa eu mostrar aqui. Tenho assim para fazer triângulo, tenho essas aqui menores, retangulares, mas
A dica que eu deixo, se você for comprar, se você não tiver nenhuma, o tamanho que atende bem quem faz patchwork, quem faz, trabalha com essas coisas que a gente trabalha, fazer pano de prato, a base, o tamanho dela que eu gosto é 60 por 45, cortador circular de 45 milímetros, porque tem menor. E essa régua aqui que eu uso muito, ela tem 15 por 60. Então, assim, eu aconselho, né, comprar um kit nessas dimensões que vai te atender bastante. Aí aqui, então como eu disse, eu vou cortar na régua os panos. E eu vou deixar uma margem de 1 centímetro depois que acabou aqui a minha estamparia, tá vendo? Eu vou deixar 1 centímetro pra gente poder fazer o acabamento de costura e vai ficar certinho. É muito importante a gente deixar ele retinho, porque se errar aqui, gente, perde o tecido, tá? E como eu disse, se você não tem aqui essa base de corte, você vai pegar a tua régua, o teu lápis, olha só. Você vai medir aqui 1 centímetro, vai riscar e vai cortar com a tesoura que você vai chegar no mesmo resultado. Vocês podem ver que eu venho aqui acertando o tecido, porque às vezes o tecido tá torto e eu não quero estragar nenhum dos meus barrados. Então tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Eu só cortei então com... Deixa eu ver pra vocês entenderem, olha só. A minha estamparia terminou aqui nesse lilazinho, então eu coloquei 1 centímetro a mais aqui de margem. E eu vou cortar então todos os meus, as minhas faixas com esse 1 centímetro aqui de margem. Então, gente, tá aqui, eu já cortei todos os meus barradinhos e eu já montei aqui a maioria. Deixei um pra montar com vocês, mas uma coisa que eu queria conversar com vocês, eu gosto sempre de falar sobre isso. O mais importante para você ter um resultado final, falar assim, nossa gente, que maravilhoso, que vai ser sucesso de venda, é você saber escolher os seus tecidos, os composês e os complementos, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente vai usar, já vou aproveitar para passar as medidas, tá? Eu tenho aqui minha barradinha principal, deixa eu medir aqui, eu não cheguei a medir, vamos ver quanto que ele mede mais ou menos. Ó, com a margem de costura dá aproximadamente 14 centímetros e meio de largura. Aí nós escolhemos o composê, nesse caso eu peguei um verdinho e você vai cortar esse barrado inferior com 8 centímetros e meio de largura. O comprimento é aquela medida padrão que eu sempre passo para você. Você vai trabalhar já com o pano de prato com a bainha. Como vocês sabem, eu sempre compro o pano de prato com a bainha pronta. Se você comprar por metro, você vai fazer a bainha aí do seu pano e você vai cortar com 4 centímetros a mais de largura, que vai ser a medida assim, esses 2 centímetros a mais, a gente vai fazer o acabamento, aquele acabamento perfeito que não aparece em nada do avesso. Então temos o barrado principal, né, o composê aqui inferior, que ele é mais largo, ele tem ó, 8,5 pelo comprimento do seu pano mais 4 centímetros, tá bom? E esse detalhe aqui em cima, que é uma faixa de 4 centímetros e meio, eu fui lá no ferro, vinquei bem, dobrei ela, passei aqui a ferro. O que a gente vai usar de complemento? Cianinha. Eu gosto muito da cianinha larga para dar esse efeito aqui no pano, olha só. Fica um detalhe super delicado, diferenciado, tá? Então, aí a gente vai escolher o que combina. Com certeza eu vou usar o lilás. O verde também ficaria lindo, mas eu quero o lilás aqui para levantar um pouco mais
os tons de lilás que eu tenho aqui no meu pano de prato. Então vamos falar um pouco sobre as combinações. É muito fácil você fazer combinações. Você vai pegar a sua estampa principal, no caso aqui, esse estampadinho aqui de gnominho, né? Onde tem várias cores. Você pegando qualquer uma das cores presentes na sua estampa principal, você consegue fazer um composê legal. Para combinar, eu sugiro utilizar tecidos lisos, geométricos como o poá, listrado, xadrez, tecidos com textura, que são aqueles poeirinha. Ó, esse daqui é um de poeirinha, tá? Eu não gosto muito misturar com estampa temática, porque temáticas vamos pôr de florzinha, de outras estampinhas, porque ele pode brigar com a minha estampa principal. E eu quero que a minha estampa aqui, meu barrado principal, seja realmente a estrela desse pano de prato. Raramente eu utilizo estampas temáticas. Eu acho que na última coleção que eu mostrei pra vocês tinha um floralzinho, mas como eu disse, quando a estampa ela é bem discreta, desde que ela não brigue aqui com a sua estampa principal, não tem problema, tá? Então eu escolhi aqui o verdinho, poderia ter colocado um lilás, olha, isso também ficaria lindo. Mas eu escolhi um verdinho porque eu já tinha feito outros da coleção em lilás e eu acho que o verde ele levantou mais a estampa, destacou mais a estampa. E daí então eu escolhi aqui com vocês agora a cieninha lilás. Essa parte de escolher os composês, pra mim, no meu caso, é a parte mais demorada. Eu fico bastante tempo, se vocês verem a minha bancada aqui, gente, meus armários, tá assim uma bagunça, porque eu tiro vários e vou testando até eu ver qual que combina mais, qual que fica mais bonito, tá? Às vezes, inclusive, eu faço até enquete lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, @candidoartes, que eu mostro bastante coisa aqui do ateliê, da minha vida também. Eu vou mostrar aqui pra você, então, todos os composês que eu escolhi. Esse daqui foi, então, o escolhido foi lilás. E como ele tá nessa temática, essa pegada de Páscoa, eu peguei uma cieninha marrom que remete a chocolate, que também tem aqui na minha bancada. Tá vendo aqui na bancada da estampa? Eu acho que ficou bastante harmonioso e o marrom, ele vem justamente para ressaltar, então, nossa estampa principal. O outro que eu peguei, esse daqui, eu vou falar a verdade, tem algumas estampas que são mais difíceis de combinar. O meu gosto pessoal é muito para cores claras, candy color, os neutros, então a gente pega uma estampa assim, mais colorida, com mais variedade de cores, até para quem tem um pouco mais de prática fica difícil. Mas eu encontrei esse tecido aqui, que é um micropoá rosa com marrom, que também está dentro da temática de chocolate, e eu acho que ele harmonizou bem essa estamparia. Outro que foi um pouquinho mais difícil foi esse daqui, porque ele tem famílias de cores muito diferentes. Aqui você vê uma família de cor fria, bem destacada. Aqui já temos uma família de cor mais quente, e essa mistura de tons frios e quentes às vezes é um pouco difícil pra gente harmonizar. Mas eu optei, como a maioria aqui, ó, tem rosa, tá vendo? Esse rosa que é um pouquinho mais quente, eu optei então por pegar esse poá. Mas como eu disse pra vocês, é uma coisa assim de você sentar e você pegando os tecidos que você tem e ir colocando em cima. Agora, se você estiver na loja, você pode pegar o seu tecido principal, às vezes eu faço isso, e eu vou buscar um composê que harmonize ali legal, fica também mais fácil você tá tudo junto ali pra ver os tecidos. Outro que eu peguei que eu adorei, olha só esse que fofo, também, apesar de você ver não ter tanto verde, eu vi que o verde, quando eu coloquei aqui junto, ele levantou todas as outras cores e ele destacou aqui a minha estampa. Então eu escolhi o verdinho micropoá e eu vim aqui também, ó, continuando nessa temática do chocolate, do marrom, eu coloquei a minha cieninha marrom. A outra estampinha, esse daqui, o predominante era o lilás. A princípio eu pensei em colocar o azul, eu não tive nenhum azul que chegasse aqui próximo, que levantasse. E daí eu peguei então esse riscadinho aqui, que é um de textura. E para dar um destaque maior, eu coloquei aqui o azul.
O legal é que ele ficou assim bem em tons frios, então é muito mais fácil de combinar. Olha só que fofo que ficou. Esse daqui também são cores assim mais fortes, então eu optei. Eu coloquei um azul marinho que eu vi que ficou muito bonito. E, gente, uma cor que, ó, uma combinação que sempre dá certo. Marinho com vermelho com branco. E foi o que eu tive aqui. Eu peguei esse vermelho, essa ceninha vermelha, que ele é um pouco mais ferrugem, mas harmonizou perfeitamente aqui, porque também tem bastante marrom. Esse daqui eu amei, eu gosto bem delicadinho assim. Eu escolhi então aqui o verdinho água, que tem aqui xadrezinho tradicional, xadrez bique, e coloquei aqui o lilás, porque tem bastante lilás aqui na nossa estampinha. Esse daqui, olha só que fofo, as cores predominantes que chamam mais atenção é o amarelinho, o rosa e o lilás, e o verdinho também, né? Eu optei, quando eu coloquei, eu acho que esse xadrez diagonal ficou muito bonito junto com a estampa. E eu coloquei esse verdinho justamente para ele dar uma levantada. Ele chama bastante atenção, dá um destaque bastante bonito. Esse daqui também eu gostei bastante. Outra dica, tá, gente, de composê verde, amarelo e lilás, super combina. Olha só que lindo que ficou, peguei um xadrezinho, esse tá quase pronto. E o amarelo super harmoniza, porque tem bastante tons de amarelinho e detalhes em lilás. Então, se não teve como errar, né? Eu optei pelo amarelo e o lilás. E como vocês viram, em todos vai ter esse bordado inglês, que é esse daqui. Esse daqui. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Ele é um bordado em inglês sintético. O tamanho dele é 4,5 centímetros de largura e eu vou aplicar aqui em todos também. Eu não vou costurar ele entre os tecidos, porque esse bordado inglês, olha só, aqui em cima, tá vendo que ele tem esse recorte embabadadinho aqui, bem delicado? E eu gosto muito desses detalhes, então eu optei, em vez de costurar tudo junto aqui no meio, eu preferi aplicar em cima, porque eu quero conservar esse detalhe que eu acho delicadinho, olha só. E se eu costurasse no meio, eu iria perder esse detalhe. Então, é isso. Depois que eu fiz isso, eu gosto de ir no ferro passar para abrir bem as costuras. Vocês sabem que tem que fazer isso. Eu adiantei. Eu trabalho em escala de produção. Então, o que eu faço? Como eu mostrei para vocês, primeiro eu cortei todos os barrados, depois eu escolhi e cortei os composês. Daí eu fui para a máquina, montei todos os barradinhos e deixei esse último pra gente montar junto. Daí eu vou pro ferro de passar e eu aplico nos meus panos de prato. E por último, lógico, depois que terminou, eu dou aquela última passada com água de passar. E aí eu terminei. Dessa forma você ganha muito mais tempo, seu trabalho vai render muito mais. Numa tarde que você fizer, você consegue fazer 10 panos de prato assim, tranquilo, em torno de 3 horas, tá bom? E daí você vai ter uma coleção pronta aí numa tarde, rende bastante fazendo dessa forma. Agora, a gente vai lá pra máquina de costura. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu tenho que refilar aqui, tá? Eu não refilei. Vou colocar aqui o meu composê sobre o meu barrado principal e vou passar uma costura aqui unindo os dois. Então eu terminei aqui, passei, né, no meu barradinho inferior. E agora a gente vai vir com a cianinha, você vai colocar a sua cianinha aqui. Se você tiver dificuldade, você pode alfinetar. E a gente vai vir com esse barradinho aqui que a gente tem 4,5 centímetros, que a gente dobrou ao meio e vincou lá no ferro. Então a gente vai colocar aqui e vamos passar uma costura. A parte dobrada, ela fica... Ó, a parte dobrada ela fica aqui que ela vai dar o acabamento.
Então, a gente tá aqui o barrado, né? Coloquei o barrado inferior e o superior. Daí agora a gente vai virar. Olha só que detalhe lindo que fica assim, deixa eu mostrar de perto. Olha só que coisa mais fofa que fica. Agora a gente vai no ferro de passar para abrir todas essas costuras para ele ficar retinho. E, gente, ferro de passar e alfinete, eles são, assim, os seus melhores auxiliares para você ter uma peça com acabamento perfeito. Então, não pode ter preguiça de passar ferro, nem de alfinetar. Então, gente, tá aqui, passei a ferro tudo bonitinho. Agora a gente vai costurar aqui o nosso bordado inglês para dar um destaque a mais, né, no nosso pano de prato. Se você tiver dificuldade, você pode alfinetar e a gente vai passar então uma costura aqui, rentezinho, na cor branca mesmo. Agora nós vamos aplicar, então tá aqui, ó, o barrado finalizado. Nós vamos aplicar no nosso pano de prato. A gente vai virar o avesso do pano de prato pra cima, tá vendo aqui, ó? Aqui são as minhas bainhas. E nós vamos colocar o direito do pano de prato pra baixo. Vamos centralizar e passar uma costura aqui. Lembrando que vai ficar sempre uma sobra de uns 2 centímetros para cada lado, que é para dar acabamento. Tá aqui, gente, eu costurei, agora a gente vai virar pro lado do direito. E aqui a gente vai ter tem que ter um pouquinho de paciência pra gente ajeitar. Você pode ir lá no ferro de passar, que a gente tem que abrir aqui essa costura. E no ferro de passar fica mais fácil, tá? Tem que vir cá acertar aqui pra não aparecer o pano de prato aqui, né, para não aparecer o branquinho do pano de prato. E a gente vai alfinetar toda a volta aqui, né, acerta bem, para não ficar tortinho. E nós vamos alfinetar. Aqui onde tem a sobra, eu gosto de vincar ela com a unha aqui, porque fica mais fácil pra gente dobrar aqui pra dentro do acabamento. Então você vai vir com essa sobra, se você achar que tá muito grande, você pode tirar um pedaço, que dá uma refilada. Eu gosto de vir aqui, ó, tem a bainha, abraça a bainha com essa sobra, dobra aqui bonitinho, ó. Fica aquele acabamento perfeito. Então a gente vai dobrar essa sobra aqui pra dentro, tá? Eu vou acabar de alfinetar aqui e daí nós vamos pra máquina. Uma outra coisa, nós vamos trocar, eu gosto de trocar, no caso aqui, a linha de cima. Porque eu poderia até costurar com a branca, mas eu acho que ela vai destacar muito. Eu vou colocar aqui um verdinho. Então você sempre escolhe uma cor que se aproxime da cor de fundo
no caso aqui do meu composê. Eu acho esse cuidado importante porque a cliente vai perceber que às vezes, já pensou, você faz um barrado escuro, vem que passa uma linha branca porque você ficou com preguiça, e você vai ver que o acabamento não fica tão bonito, não fica tão fino. E você fazendo isso, sua peça vai ficar muito mais delicada e as clientes reparam sim nesse tipo de carinho, tá bom? Então, nós vamos fazer a costura aqui por toda a volta. Uma dica que eu deixo, ó, deixa aqui uma sobra de linha pra trás, que vai te auxiliar na costura. E eu vou começar a minha costura cerca de 1 centímetro pra frente do final lá do meu pano. Porque quando eu dou esse retrocesso e volto, fica muito mais fácil do que começar lá no finzinho, principalmente para quem tá com máquina doméstica como eu, tá? Então tá aqui a nossa peça finalizada, já passei todos a ferro pra vir aqui mostrar pra vocês. Olha só que lindo. Eu gosto sempre de salientar, gente, o nosso avesso perfeito, tá? É muito importante, principalmente quando a gente trabalha assim, né, no mercado de artesanato, de trabalhos manuais, você sempre priorizar matéria-prima de qualidade e excelente acabamento, né? Porque as clientes sempre percebem todos esses detalhes. Então, vou mostrar pra você aqui a coleção completinha. Né? Fizemos então esse aqui da aula. A gente tá um mais lindinho que o outro. Olha só esse, como ficou. Deixa eu mostrar de perto esse daqui também. Esse detalhe aqui em cima da cianinha com esse barradinho fica muito charmoso. Aí outra coisa eu não comentei, depois que eu terminei a coleção, eu optei por colocar aqui, olha só, um barradinho. Eu acho que ficaria bem por ser uma coleção mais elaborada. E para você fazer esse barradinho, você corta uma faixa de 4,5 centímetros de largura, e a forma de pregar ela é igualzinha a que a gente fez aqui no nosso barrado principal. Então, olha só, vamos lá. O verdinho, esse outro aqui que é verde e lilás, bem fofo. Esse lilás com marrom eu gostei bastante, olha só, né, destacou bem. Esse tá bem coloridinho. Esse eu gostei bastante dessa combinação de marinho com vermelho, né? Tá um vermelho mais ferrugem. Esse aqui tá bem candy color, eu gosto bastante, tons pastéis. Olha só que fofinho. Esse aqui ele é bem colorido, né? As cores mais vivas, pra quem gosta. Tá uma coleção assim bem variada. E esse daqui que eu achei bem Páscoa, rosa com marronzinho. E é isso, agora eu vou falar, então vou virar a câmera pra falar pra você sobre custos
né, preço de venda, custo de material, tá bom? Terminamos então de montar nossa coleção. Se você gostou, comenta aqui embaixo, gostei, que eu venho com mais, né, mais dicas, montando mais coleções aí pra vocês. E o custo de material desse pano de prato é de R$ 7,95. Ele vem com barradinho, né, digital, que é um pouquinho mais caro, mas vale a pena o investimento, que vocês viram que as estampas são lindas e são realmente encantadoras, as clientes adoram. O tempo de confecção de aproximadamente 30 minutos, e você pode vender esse pano de prato entre 20 e 26 reais. E então é isso. Se você gostou dessa aula, peço que você curta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima!